Olá a todos! Dando continuidade à formatação da nossa monografia, iremos verificar a questão do resumo e abstract e os demais componentes dos elementos pré-textuais. No caso aqui agora veremos a parte de resumo. O resumo deve estar logo na primeira linha da minha página. Ok, na primeira linha. Eu vou até ativar aqui o botão de visualizar, mostrar e ocultar para ver a formatação. Ok? Reparem bem, olha, na primeira linha e 2 espaços de parágrafo. E aqui começa o nosso resumo, parece uma referência mesmo. Araújo, que é o último nome, em letra maiúscula, vírgula, Nilson Almeida, ponto, em letras minúsculas, e o projeto, entre aspas, uma visão técnica sobre o ensino nas AGE, 2 pontos, e em letra minúscula é o restante do tema. Logo em seguida, o ano, a quantidade de páginas, no caso é uma monografia de pós-graduação em Direito Administrativo, entre parênteses. O Instituto de Ensino, no caso aqui, deve entrar, por exemplo, um departamento interno da ESAGE. Botei Instituto de Ensino, mas depois tem que verificar exatamente o que deve constar aqui. Vírgula, Escola de Administração Judiciária, vírgula, Rio de Janeiro, ponto 2014. Aí abaixo o resumo geral de o que vai ser a monografia. Ok? Vocês podem pegar outros exemplos de teses, monografias, dissertações para ver como é que a gente pode fazer um resumo. Ok? Ao lado temos a forma de um idioma estrangeiro. No caso aqui foi escolhido em inglês, tem que ser traduzido na íntegra exatamente como está em português, deve estar na versão em inglês ou francês, é uma língua bastante conhecida, não necessariamente o inglês. No final, não esquecendo de colocar a palavra-chave, ok? Palavra-chave do resumo. Mais adiante, listas de ilustrações, listas de tabelas, etc. Sempre o ideal é trabalhar com letra maiúscula, espaço, travessão. A norma fala em travessão. Se vê muitas monografias com 2 pontos, mas eu acredito que não se constitui um problema, porque normalmente quando se cria, fazemos na forma de sumário. O sumário normalmente coloca 2 pontos, mas a norma menciona-se travessão. Então, colocamos travessão aqui. Posteriormente, haverá uma aula só para aprender a criar sumário. E através do sumário também podemos criar essas listas aqui, tanto de ilustrações, listas de tabelas e outras listas, inclusive também o sumário. Ok? Lembrando que o espaçamento é sempre de 1,5, tanto para o resumo, para o abstract, para as listas de ilustrações, sempre 1,5 espaçamento. E letra maiúscula em negrito, sempre isso. Mesma coisa também, lista de abreviaturas, ok? Aqui, no caso, isso aqui é porque eu apertei deixa eu cortar aqui esse espaçamento aqui. Isso aqui foi apertando-se a tecla Tab. Apertando Tab, a gente consegue colocar quantos tabs nós desejamos. E conseguimos alinhar certinho toda a nossa coluna, usando o Tab. Okay? No caso aqui, por exemplo, esse valor aqui, o projeto pedagógico institucional, foi usado 2 tabs. Vou tirar aqui um tab, o outro tab, e vou dar Tab, Tab. Opa, apertei errado, um instantinho só. Tab, e eu consegui alinhar exatamente o texto no mesmo nível de coluna, ok? A mesma coisa que também foi que a lista de símbolos. Tem que tomar muito cuidado com o Word 2003, que ele ainda não obedece à nova gramática, então temos que estar atentos quanto a isso. Apêndice também é a mesma coisa, sempre procurando botar em caixa alta, letras maiúsculas, o Tab e depois em letras minúsculas. Posteriormente, como mencionei, estarei ensinando a fazer sumário e através do método sumário também podemos criar os apêndices, as listas, etc. Da mesma forma que nós criamos sumário. Haverá uma aula só para isso. De qualquer forma, iremos traçar alguns comentários aqui do sumário. No caso aqui, eu botei o título resumo, depois abstract
o resumo e o abstract tem que entrar no sumário, tá? São os elementos pré-textuais que têm que estar no sumário. E depois, em seguida, entraria a introdução, com as considerações iniciais, justificativa, fundamentação teórica, formulação do problema. Posteriormente, estaremos falando cada item desse aqui que nós colocamos no sumário. O importante agora é pensar que isso aqui tem que estar em negrito, resumo, sempre negrito, ok? Quando chegou um subitem, por exemplo, considerações iniciais, justificativa, fundamentação teórica, é um subitem de introdução. Ok? Por isso eu coloquei mais interno, ok? Não necessariamente nós precisamos colocar mais interno no sumário, poderia estar tudo alinhado na mesma coluna, porque pela identificação aqui, ó, das alíneas 1, 5.1, 5.2, nós podemos saber se é mais interno ou mais externo, ok? Através da alínea. Essa alínea é também chamada de marcadores, né? Você pode chamar de 1, 1.1, 1.2, 1.3. Então, no caso aqui, ó, a parte mais interna, a de introdução, considerações iniciais, eu também mantive com letra maiúscula. Quando chegou mais interno aqui, por exemplo, ó, objetivos gerais, é um subitem de objetivos. No caso aqui eu trabalhei em negrito, só que em letras minúsculas. Metodologia já é um nível mais alto, de novo, está no mesmo nível que objetivos. Agora olha aqui para a parte ensino-aprendizagem. O ensino-aprendizagem é subitem de desenvolvimento. O curso, o currículo e os conhecimentos é subitem do ensino-aprendizagem. E por fim, ó, 8.2.1 é um subitem de contextualização de serviços sociais. Então reparem bem, maiúscula com negrito, maiúscula, aliás, minúscula em negrito, e aqui em minúscula sem negrito. Isso aí é um padrão fixo, pode variar. É uma das formas. A norma menciona só que você pode usar negrito, itálico, sem negrito, caixa alta, caixa baixa, etc. Para diferenciar as partes mais internas e as partes mais externas. Um método que eu acho bem adequado é trabalhar com negrito, no caso, letra maiúsculas, negrito com letra minúscula e sem negrito nenhum com letras minúsculas, ok? Seguindo mais à frente, estaremos relacionando em outra aula, ok? Um abraço a todos.